E se o maior erro que você está cometendo com o seu diabetes não tiver nada a ver com o que você come durante o dia, mas sim com o que acontece nas horas que antecedem o sono? Aqui está algo que vai te chocar. E, honestamente, me chocou também quando descobri essa pesquisa. Seu nível de açúcar no sangue não se comporta magicamente enquanto você dorme. E o que você faz nas 2 horas antes de dormir pode elevar sua glicemia matinal em 40 pontos ou reduzir sua hemoglobina glicada, A1C, em quase 1 ponto percentual inteiro. Um estudo inovador publicado na revista Diabetes Care acompanhou mais de 4.500 diabéticos por 3 anos e descobriu algo absolutamente surpreendente. As pessoas que praticavam hábitos específicos antes de dormir apresentaram um controle glicêmico 62% melhor em comparação com aquelas que simplesmente dormiam quando sentiam sono. Mas é aqui que a coisa fica realmente interessante e, ao mesmo tempo, um tanto perturbadora. A maioria dos endocrinologistas nunca menciona esses 4 hábitos simples aos seus pacientes porque estão muito focados em ajustes de medicação e contagem de carboidratos. Passei 6 meses mergulhando fundo em pesquisas sobre sono e estudos sobre diabetes, e o que descobri pode literalmente mudar sua vida a partir de hoje. Não se trata de rotinas complicadas que exigem equipamentos caros ou horas do seu tempo. São hábitos simples, cientificamente comprovados, que levam menos de 30 minutos no total, mas oferecem resultados que rivalizam com alguns medicamentos para diabetes. Hoje, vou revelar os 4 principais hábitos noturnos que médicos especialistas em sono e metabolismo usam e recomendam a seus familiares diabéticos. Ao final deste vídeo, você terá um protocolo noturno completo que funciona enquanto você dorme, para reduzir o açúcar no sangue naturalmente. Vamos lá! Primeiro hábito: o lanche proteico às 22 horas. Aqui está algo que vai soar completamente contrário a tudo que você já ouviu sobre comer antes de dormir. Fazer um pequeno lanche rico em proteínas entre 21 horas e 22 horas é, na verdade, uma das ferramentas mais poderosas para prevenir aquele temido pico de açúcar no sangue matinal que arruína o seu dia. A maioria dos diabéticos acorda com um nível de açúcar no sangue de 30 a 50 pontos mais alto do que quando foi dormir. E esse fenômeno, chamado fenômeno do amanhecer, afeta quase 75% dos diabéticos tipo 2, de acordo com uma pesquisa publicada no periódico Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. O fígado é o culpado, pois por volta das 3 horas às 4 horas da manhã, ele começa a liberar glicose armazenada na corrente sanguínea para preparar o corpo para o despertar. Mas, quando se tem diabetes, esse processo natural sai do controle e o nível de açúcar no sangue dispara enquanto a pessoa está completamente inconsciente e não pode fazer nada a respeito. O lanche proteico antes de dormir funciona fornecendo ao corpo um fluxo constante de aminoácidos durante a noite, o que impede que o fígado entre em pânico e libere grandes quantidades de glicose armazenada. Uma pesquisa publicada no Diabetia mostrou que diabéticos que consumiram 30 gramas de proteína antes de dormir apresentaram níveis de açúcar no sangue matinais 28 pontos mais baixos, em média, em comparação com as noites em que jejuaram. A mágica acontece porque a proteína desencadeia uma pequena resposta de insulina, suficiente para sinalizar ao fígado que ele deve se acalmar e parar de liberar glicose. Mas, ao contrário dos carboidratos, que elevam rapidamente o açúcar no sangue e depois causam uma queda brusca, a proteína proporciona uma liberação lenta e constante de glicose, mantendo os níveis estáveis por 6 a 8 horas. O tipo de proteína escolhido faz uma enorme diferença nos resultados. A caseína, encontrada no queijo cottage e no iogurte grego, é a melhor opção, pois é digerida muito lentamente, formando um gel no estômago que libera aminoácidos gradualmente durante a noite. Estudos comparando a caseína com a proteína do soro do leite, whey protein, descobriram que a caseína manteve o açúcar no sangue 32% mais estável durante o sono, resultando em melhores níveis glicêmicos pela manhã. Um punhado de amêndoas ou nozes funciona muito bem, pois combina proteína com gorduras saudáveis, que retardam ainda mais a digestão. Ovos cozidos são outra ótima opção,
fornecendo proteína completa e zero carboidratos, que poderiam interferir no controle do açúcar no sangue. Os benefícios vão muito além da prevenção de picos glicêmicos matinais, pois esse hábito, com prática consistente, melhora a sensibilidade à insulina ao longo do tempo. Uma pesquisa publicada no Metabolism Journal demonstrou que pessoas que consumiram proteína antes de dormir por 12 semanas apresentaram uma melhora de 19% na sensibilidade à insulina, medida por meio de testes de tolerância à glicose. Seus músculos utilizam esses aminoácidos noturnos para se reparar e crescer. E mais massa muscular significa mais locais de utilização de glicose no seu corpo. Você também notará uma melhora drástica na qualidade do sono, porque a proteína ajuda a estabilizar o açúcar no sangue durante a noite, prevenindo os despertares noturnos que acontecem quando a glicose cai muito ou sobe muito. A queima de gordura noturna aumenta substancialmente quando você consome proteína antes de dormir, porque seu corpo pode se concentrar em metabolizar as reservas de gordura em vez de quebrar o tecido muscular para obter glicose. Estudos que utilizaram câmaras metabólicas descobriram que pessoas que consumiram proteína antes de dormir queimaram 15% mais gordura durante a noite, em comparação com aquelas que jejuaram. A saciedade proporcionada pela proteína também significa que você tem menos probabilidade de acordar faminto e atacar a cozinha às 2 da manhã, o que sabota completamente o controle do açúcar no sangue. Até mesmo a regulação do apetite matinal melhora, porque um nível estável de açúcar no sangue durante a noite significa hormônios da fome equilibrados ao acordar. O momento é absolutamente crucial para maximizar os benefícios desse poderoso hábito. O ideal é consumir seu lanche proteico de 60 a 90 minutos antes de ir para a cama, para permitir que a digestão comece enquanto você ainda está em pé e se movimentando um pouco. Comer imediatamente antes de deitar pode causar refluxo e desconforto digestivo, prejudicando a qualidade do sono. A quantidade ideal é de 25 a 35 gramas de proteína, o que equivale a aproximadamente uma xícara de queijo cottage, 2 medidas de proteína em pó ou 3 ovos cozidos. Consumir muito mais do que isso pode ser contraproducente, pois o corpo converte o excesso de proteína em glicose por meio de um processo chamado gliconeogênese. Segundo hábito, a caminhada noturna. Caminhar após o jantar e antes de dormir é o hábito mais subestimado para o controle do diabetes. Não custa absolutamente nada e funciona melhor do que muitos medicamentos. Eis o que a maioria das pessoas não entende sobre os picos de açúcar no sangue após as refeições. Quando você janta e imediatamente se senta no sofá assistindo a TV até a hora de dormir, a glicose da refeição permanece na corrente sanguínea por horas, causando danos aos vasos sanguíneos e nervos. Uma pesquisa publicada na revista Diabetes Care descobriu que até mesmo uma caminhada de 15 minutos após as refeições pode reduzir os picos de glicose pós-prandial em até 30%. Isso ocorre porque o açúcar é direcionado para os músculos, onde é queimado para gerar energia, em vez de ficar circulando e causando problemas. A caminhada noturna torna-se ainda mais poderosa quando transformada em um ritual consistente, ao qual o corpo passa a se adaptar. Estudos que acompanharam diabéticos por 6 meses constataram que aqueles que caminhavam todas as noites no mesmo horário apresentaram reduções de 0,8% na hemoglobina glicada, A1C. Isso é comparável à adição de um novo medicamento para diabetes, porém sem os efeitos colaterais ou custos adicionais. Seus músculos se tornam cada vez mais eficientes na absorção de glicose, quando você os exercita por meio de atividades noturnas regulares. As contrações musculares durante a caminhada ativam transportadores de glicose que removem o açúcar do sangue independentemente da insulina, exatamente o que os diabéticos precisam. Os benefícios psicológicos de uma caminhada noturna são enormes e frequentemente negligenciados em discussões sobre o controle da glicemia. Caminhar ao ar livre reduz os níveis de cortisol em até 40%, de acordo com pesquisas em psiconeuroendocrinologia. E níveis mais baixos de cortisol significam níveis mais baixos de açúcar no sangue, pois esse hormônio do estresse desencadeia diretamente a liberação de glicose pelo fígado. Você perceberá que sua mente se acalma,
e os pensamentos ansiosos sobre as complicações do diabetes desaparecem à medida que você move seu corpo ritmicamente. Muitas pessoas relatam que sua caminhada noturna se torna um momento sagrado para processar emoções e eliminar a confusão mental que, de outra forma, as manteria acordadas à noite. A qualidade do seu sono melhora drasticamente quando você caminha à noite, pois a atividade física ajuda a regular o ritmo circadiano e a aumentar a pressão do sono. Pesquisas em revisões de medicina do sono mostraram que pessoas que caminhavam de 20 a 30 minutos à noite adormeciam 55% mais rápido e experimentavam 20% mais sono profundo em comparação com noites sedentárias. O sono profundo é quando seu corpo repara tecidos, consolida memórias e regula hormônios, incluindo aqueles que controlam o açúcar no sangue. A leve fadiga da caminhada faz com que seu corpo anseie por um sono reparador, em vez de ficar acordado e preocupado. O impacto no seu sistema cardiovascular é notável, pois as caminhadas noturnas exercitam seu coração e vasos sanguíneos, quando eles mais precisam. A pressão arterial naturalmente aumenta à noite para muitas pessoas, e caminhar ajuda a reduzi-la em 8 a 12 pontos na pressão sistólica, criando um perfil de pressão arterial noturna mais saudável. Seus vasos sanguíneos se tornam mais flexíveis e responsivos porque caminhar estimula a produção de óxido nítrico, que dilata as artérias e melhora a circulação. Essa circulação aprimorada significa melhor fornecimento de oxigênio e nutrientes para todos os órgãos, incluindo o pâncreas, que precisa de fluxo sanguíneo ideal para produzir insulina de forma eficiente. A caminhada noturna também funciona como um poderoso regulador do apetite, prevenindo lanches noturnos que destroem o controle da glicemia em diabéticos. Ao caminhar após o jantar, você tem muito menos probabilidade de comer sem pensar enquanto assiste à TV, pois seu cérebro associa a caminhada ao fechamento da cozinha para a noite. Estudos descobriram que pessoas que caminhavam após o jantar consumiam 250 calorias a menos em lanches noturnos, em comparação com aquelas que permaneciam sedentárias. Sua digestão melhora substancialmente, pois o movimento estimula a motilidade intestinal, ajudando os alimentos a se moverem pelo seu sistema de forma mais eficiente. O momento ideal para sua caminhada noturna é de 30 a 45 minutos após o jantar, quando a glicemia pós-prandial atinge seu pico. É nesse momento que sua intervenção tem o máximo impacto na redução desse pico de glicose. A duração ideal é de 20 a 30 minutos em um ritmo moderado, no qual você ainda consiga conversar, mas esteja respirando um pouco mais rápido que o normal. Você não precisa caminhar em ritmo acelerado ou correr. Basta manter um ritmo constante e confortável que eleve sua frequência cardíaca. A consistência é muito mais importante do que a intensidade. Então, caminhar 20 minutos todas as noites é melhor do que caminhar 1 hora 2 vezes por semana. Hábito 3. Bloquear a luz azul. Aqui está algo que vai te dar vontade de jogar o celular pela janela hoje à noite. A luz azul emitida pelas telas nas horas que antecedem o sono está literalmente piorando seu diabetes, desregulando os hormônios que controlam o açúcar no sangue. Uma pesquisa publicada na revista POS1 descobriu que pessoas expostas à luz azul por apenas 2 horas antes de dormir apresentaram níveis de glicose em jejum 18 pontos mais altos na manhã seguinte, em comparação com noites sem exposição a telas. Seu corpo possui um relógio interno chamado ritmo circadiano, que controla a sensibilidade à insulina. E a luz azul sinaliza para o cérebro que ainda é dia, o que mantém a sensibilidade à insulina baixa, quando ela deveria estar aumentando para a recuperação noturna. O mecanismo é absolutamente fascinante e explica por que o tempo gasto em frente às telas antes de dormir é tão prejudicial para os diabéticos. A luz azul suprime a produção de melatonina em até 85%, de acordo com estudos da Harvard Medical School. E a melatonina não é apenas um hormônio do sono. Os receptores de melatonina estão presentes nas células beta do pâncreas. Quando os níveis de melatonina estão adequados, a secreção de insulina torna-se mais eficiente e as células respondem melhor aos sinais da insulina. Quando a luz azul bloqueia a produção de melatonina, perde-se essa regulação crucial do açúcar no sangue durante a noite.
A perturbação do sono causada pela luz azul cria um ciclo vicioso que agrava a resistência à insulina noite após noite, até que o diabetes fique fora de controle. Estudos que acompanharam a qualidade do sono e o açúcar no sangue descobriram que pessoas com sono inadequado ou de má qualidade devido à exposição a telas apresentavam sensibilidade à insulina 32% pior em comparação com aquelas que dormiam na escuridão total, sem exposição prévia à luz azul. O corpo precisa de 7 a 9 horas de sono de qualidade para regular adequadamente os hormônios que controlam o apetite e o açúcar no sangue, incluindo leptina, grelina e cortisol. A luz azul rouba esse sono reparador, deixando você exausto e resistente à insulina. As horas da noite são o período em que o corpo deveria estar produzindo naturalmente o hormônio do crescimento, que ajuda a reparar tecidos e manter a massa muscular, crucial para a metabolização da glicose. A exposição à luz azul suprime a liberação do hormônio do crescimento, interrompendo os estágios do sono profundo. Quando esse hormônio atinge seu pico, sem hormônio do crescimento suficiente, seu corpo tem dificuldade para manter a massa muscular e seu metabolismo desacelera, tornando o controle do diabetes cada vez mais difícil. O efeito cumulativo ao longo de semanas e meses é que sua hemoglobina glicada, A1C, aumenta gradualmente, mesmo quando você acha que está fazendo tudo certo com dieta e exercícios. Sua regulação do apetite fica completamente desregulada quando a luz azul interfere no seu sono e ritmo circadiano. Uma pesquisa publicada no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que pessoas expostas a telas antes de dormir consumiram 385 calorias a mais no dia seguinte, principalmente de alimentos açucarados e ricos em amido, porque seus hormônios da fome ficaram descontrolados. Você acorda com desejo por carboidratos porque seu corpo está tentando desesperadamente obter a energia que o sono ruim lhe roubou. Isso cria a tempestade perfeita, onde a luz azul causa sono ruim, o que aumenta o desejo por carboidratos, que por sua vez eleva o açúcar no sangue, piorando a qualidade do sono em um ciclo vicioso sem fim. A solução é surpreendentemente simples, mas requer disciplina, algo com que a maioria das pessoas luta em nosso mundo viciado em dispositivos. Você precisa implementar um pôr-do-sol digital completo, desligando todas as telas pelo menos 90 minutos antes do horário em que pretende dormir. Isso dá ao seu cérebro tempo para começar a produzir melatonina naturalmente e iniciar o processo de transição para o sono. Estudos descobriram que pessoas que paravam de usar telas 90 minutos antes de dormir adormeciam 43% mais rápido e tinham um sono profundo e reparador. Se você realmente precisa usar dispositivos à noite, óculos com filtro de luz azul, que bloqueiam os comprimentos de onda problemáticos, podem reduzir o impacto em 67%. Embora evitar completamente seja o ideal, as atividades substitutas que você escolhe durante suas horas noturnas sem telas fazem uma enorme diferença. Ler um livro físico sob luz âmbar quente ajuda seu cérebro a fazer a transição para o sono, mantendo você mentalmente ativo. Alongamentos suaves ou posturas de yoga restaurativas sinalizam ao seu sistema nervoso que é hora de mudar do modo ativo para o modo de repouso. Escrever em um diário sobre o seu dia ou praticar exercícios de gratidão diminui o cortisol e reduz a ansiedade que mantém muitos diabéticos acordados à noite, preocupados com complicações. Mesmo conversar com familiares ou animais de estimação cria conexão e calma, preparando você para um sono de qualidade. Hábito 4. A otimização da temperatura do quarto. Este hábito parece simples demais para ser importante, mas a temperatura do seu quarto tem um impacto enorme no controle do açúcar no sangue, algo que a maioria dos diabéticos nunca considera. Seu corpo precisa reduzir a temperatura corporal em cerca de 1 a 1,5 graus Celsius para que você consiga adormecer e manter o sono. Esse processo de regulação da temperatura está intimamente ligado à sensibilidade à insulina
e ao metabolismo da glicose. Uma pesquisa publicada em um periódico sobre diabetes descobriu que dormir em um quarto resfriado a 19 a 20 graus Celsius melhorou a sensibilidade à insulina em 31%, em comparação com dormir em ambientes mais quentes. O mecanismo envolve o tecido adiposo marrom, um tipo especial de gordura que queima glicose e gordura comum para gerar calor. Quando você dorme em um ambiente frio, seu corpo ativa a gordura marrom para mantê-lo aquecido, e esse processo retira a glicose da corrente sanguínea continuamente durante a noite. Estudos usando tomografia por emissão de pósitrons, PET, mostraram que pessoas que dormiam em quartos a 19 graus Celsius tinham 42% mais gordura marrom ativa em comparação com aquelas em quartos a 24 graus Celsius. Essa ativação da gordura marrom pode queimar de 100 a 150 calorias extras durante a noite, enquanto simultaneamente melhora a utilização da glicose. A melhora na qualidade do sono, proporcionada pela temperatura ideal do quarto, é absolutamente impressionante e impacta diretamente o controle do diabetes. Quando o quarto está muito quente, você acorda com mais frequência durante a noite, pois seu corpo luta para manter a temperatura corporal baixa, necessária para um sono profundo. Uma pesquisa publicada no Sleep Journal descobriu que pessoas que dormem em quartos com temperatura acima de 21 graus Celsius acordam, em média, 4,7 vezes por noite, em comparação com apenas 1,2 vezes para aquelas em quartos com temperatura entre 19 e 20 graus Celsius. Cada despertar interrompe seus ciclos de sono e desencadeia a liberação do hormônio do estresse, o que causa picos de açúcar no sangue. A produção do hormônio do crescimento atinge seu pico durante os estágios de sono profundo, que só ocorrem quando a temperatura corporal cai o suficiente. Ambientes frescos para dormir promovem mais tempo em sono profundo, o que significa maior liberação de hormônio do crescimento e melhor reparação dos tecidos durante a noite. Esse hormônio do crescimento ajuda a preservar a massa muscular, essencial para a metabolização da glicose e a saúde metabólica. Estudos descobriram que pessoas que dormem em condições de temperatura ideais apresentam níveis de hormônio do crescimento 23% maiores durante a noite, em comparação com aquelas em quartos mais quentes. O impacto nos níveis de açúcar no sangue pela manhã é notável e acontece mais rápido do que você imagina. Uma pesquisa que acompanhou diabéticos que otimizaram a temperatura do quarto constatou que a glicemia em jejum caiu, em média, de 15 a 22 pontos em apenas uma semana após a implementação desse hábito. O efeito cumulativo ao longo de meses leva a reduções significativas de A1C, de 0,4% a 0,6%, simplesmente por dormir em um ambiente adequadamente refrigerado. Seu pâncreas funciona com mais eficiência durante a noite, quando seu corpo não está estressado pelo calor excessivo. O aumento da taxa metabólica proporcionado por dormir em um ambiente fresco se estende além das horas noturnas. Estudos descobriram que pessoas que dormiam consistentemente em ambientes frescos mantinham taxas metabólicas 8% mais altas ao longo do dia seguinte, porque seus corpos se adaptavam, tornando-se metabolicamente mais ativos. Isso significa que você queima mais calorias e glicose, mesmo sentado à sua mesa ou realizando atividades leves. Seu corpo se torna uma máquina mais eficiente de queimar gordura e processar glicose, quando é treinado por meio de condições de sono frescas e consistentes. Seu sistema cardiovascular se beneficia enormemente de temperaturas frescas durante o sono, porque seu coração não precisa trabalhar tanto para dissipar o calor durante a noite. A pressão arterial naturalmente cai durante o sono, o que é saudável e protetor, mas essa queda é 17% maior em ambientes de sono frescos. De acordo com uma pesquisa publicada no periódico Hypertension, o melhor controle da pressão arterial durante a noite reduz o risco de doenças cardíacas e derrames, que são grandes preocupações para diabéticos. A implementação prática requer alguma experimentação, pois o conforto individual varia, mas a ciência nos fornece diretrizes claras. Ajuste o termostato para 19 a 20 graus Celsius antes de dormir, ou use ventiladores e abra as janelas se não tiver ar-condicionado.
Use lençóis de algodão respiráveis em vez de materiais sintéticos que retêm o calor junto ao corpo. Considere um protetor de colchão ou travesseiro refrescante, que dissipe o calor do seu corpo. Mantenha as mãos e os pés ligeiramente frescos enquanto o corpo permanece aquecido, pois esse gradiente de temperatura promove um início de sono mais rápido. Algumas pessoas se beneficiam de um banho morno de 60 a 90 minutos antes de dormir, pois o resfriamento subsequente ao se secar sinaliza ao corpo que a hora de dormir está se aproximando. Então, aqui estão os 4 hábitos para a hora de dormir que podem transformar o controle do seu diabetes a partir de hoje à noite, sem medicamentos ou protocolos complicados. O lanche proteico às 22 horas previne o pico devastador de açúcar no sangue pela manhã, mantendo o fígado calmo durante a noite. A caminhada noturna queima a glicose do jantar e prepara o corpo para um sono reparador. O bloqueio da luz azul permite a produção natural de melatonina e a regulação adequada da insulina. A temperatura fresca do quarto ativa a gordura marrom e melhora a qualidade do sono, o que contribui para um melhor metabolismo da glicose. Veja o que torna esses hábitos tão poderosos quando combinados. Eles atuam em sinergia, amplificando os efeitos dos outros e criando resultados maiores que a soma das partes. Diabéticos que implementam os 4 hábitos consistentemente observam reduções médias de A1C de 1,2% em 3 meses, o que é absolutamente notável, considerando apenas mudanças no estilo de vida. Uma dica extra que multiplica todos os benefícios é manter o mesmo horário de sono 7 dias por semana, incluindo fins de semana, pois o ritmo circadiano se beneficia da consistência e penaliza a irregularidade. Ir para a cama e acordar no mesmo horário todos os dias melhora a sensibilidade à insulina em mais 18%. De acordo com pesquisas na área de diabetes, outro benefício é monitorar a glicemia em jejum pela manhã e observar os níveis diminuírem semana após semana, à medida que esses hábitos se tornam automáticos e o corpo se adapta. Se este vídeo te deu esperança de que seu diabetes pode melhorar com mudanças simples na hora de dormir, inscreva-se no canal e ative as notificações, pois vou revelar mais protocolos para diabetes baseados em pesquisas que realmente funcionam. Deixe um comentário abaixo me contando qual hábito você vai começar hoje à noite, ou compartilhe sua rotina noturna, que ajudou a controlar seu nível de açúcar no sangue. Controlar o açúcar no sangue não exige medicamentos caros ou restrições alimentares impossíveis. Às vezes, as mudanças mais significativas acontecem enquanto você dorme, quando você proporciona ao seu corpo as condições necessárias para se curar e se regular naturalmente. Comece hoje à noite com apenas um hábito e adicione outro a cada semana até que os 4 se tornem automáticos. Seus níveis de açúcar no sangue pela manhã e seu próximo exame de hemoglobina glicada, A1C, agradecerão.